Mas abra a tua Bíblia comigo, por favor, em Êxodo capítulo 29. Versículo 42. Êxodo capítulo 29, versículo 42. Lá fala assim: esses holocaustos devem ser oferecidos todos os dias, de geração em geração. Aqui no capítulo 29 de Êxodo, Deus ensinou o povo a adorá-lo, se consagrar, ofertar novilhos. E é muito interessante, porque hoje eu não vou falar disso, mas é curioso, porque em Êxodo 29, Deus ensina o povo a adorar com um novilho, e 3 capítulos depois, em Êxodo 32, o povo levanta o famoso bezerro de ouro, que se você for ver à luz do original hebraico, bezerro significa novilho. Então você percebe que existe uma curiosidade: o povo pega aquilo que Deus deu para adorar, ele com aquilo e começa a adorar aquilo, a adoração, ele começa a adorar a adoração. Isso é um outro assunto, mas existe um segredo nesses versículos, e aqui nós vemos que esse holocausto, essa oferta é perpétua. Algumas versões falam perpétuas, de geração em geração, e aqui diz: ofereça-os à entrada da tenda do encontro, na presença do Senhor, ali eu virei ao encontro do povo, e falarei com você, eu me reunirei ali com os israelitas, no lugar santíssimo, por minha presença gloriosa. Sim, consagrarei a tenda do encontro e o altar, e consagrarei Arão e seus filhos, para me servirem como sacerdote. Então viverei no meio dos israelitas e serei seu Deus, e eles saberão que eu sou o Senhor seu Deus. Eu os tirei da terra do Egito, a fim de viver no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. Sabe, no fim do culto, sabe, o novilho que ele está falando aqui, nesse capítulo, representa nossas canções, nossas ofertas, nosso culto a Deus, o ritual, a liturgia. Existia uma liturgia, se você ler exaustivamente o capítulo 29, existia um jeito de fazer. Então, a nossa geração, alguns de 7 anos atrás, aprenderam somente a queimar, e acredito que hoje nós temos entendido que não é só queimar, mas é queimar do jeito de Deus. Não é só tacar fogo no novilho, não é só tacar fogo na canção, na pregação, no culto. Tem um jeito, e não é o jeito que a instituição quer, que o pastor quer, é o jeito que Deus quer. Porque lá na primeira oferta da Bíblia, no primeiro culto a Deus registrado na Bíblia, um homem dá a Deus o que Deus queria, e outro homem dá a Deus o que Deus não queria, da forma como ele não queria. Então, esse alinhamento, e a Bíblia nos promete que um culto, uma canção, um ambiente de adoração, um quartinho, um secreto, sacerdócio, um ofício de adoração, o resultado dele é a presença de Deus. O fim do culto não é o culto, é a presença de Deus. O fim das canções é quando a presença de Deus chega. Sabe, existe um alvo. O novilho ele precisa acabar, o culto precisa acabar para que sobre somente a presença. Só que a gente começa, como eles, talvez no capítulo 32, a amar o culto, amar a adoração, e paramos no novilho, que então foi chamado de bezerro de ouro, ou de metal fundido. Começamos a amar aquilo que nós deveríamos usar para amar a Deus. E o que acontece? A presença dele não vem. E a pior coisa que pode acontecer na nossa vida é perdermos a presença. Sabe, esse é um assunto talvez antigo,
para muitos antiquado, mas é o assunto mais atual e eterno que existe: a presença de Deus no meio de nós. Sabe, ela não é um arrepio, ela não é uma identificação, sabe, não é a presença que se molda você para que você a sinta. Você se submete a ela para que ela te possua. Sabe, o acesso à presença é aberto, não custa nada, mas para ficar nesse lugar custa tudo. Sabe, e a presença ela é poderosa, mas ela é delicada. Você percebe no seu quarto, no seu dia a dia, na sua terça, quarta, quinta, sexta-feira, no seu culto, qualquer coisinha, distração, orgulho, frieza, qualquer coisinha, qualquer mosquinha te tira. É delicado. O ambiente espiritual é delicado. Só que existe uma promessa sobre nós. Abre em Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 vai dizer: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor, repita comigo, penhor, da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor de sua glória. Sabe, a palavra penhor significa garantia, ou também antecipação da herança. Sabe, existem mais versículos, apenas anote, você que está anotando, em 2 Coríntios 1, 21 e 22 vai dizer: ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. E lá em 2 Coríntios, ainda no capítulo 5, versículo 5, vai dizer: foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Sabe, muitas vezes nós achamos, ou sentimos, ou pensamos que a nossa fé é fundamentada nas alegrias que temos. A nossa fé é fundamentada em não estarmos doentes ou que a cura venha. A nossa fé é fundamentada em, hoje em dia então nem se fale, hoje em dia nós estamos na geração que talvez depois de Daniel mais vive dentro da Babilônia somos nós. A Babilônia nos engrandece, nos oferece perspectiva de vida. Hoje todo mundo acha que está a um passo de se tornar milionário. Todo mundo, no Instagram faz a gente achar que nem a telecena com todo o seu poder conseguiu nos dar tamanha perspectiva de milionário. Todo mundo pode virar um milionário, ainda mais nessa terra dos Faria Limers. Meu Deus! Eu descobri esses dias que só quem não é de São Paulo que fala Sampa. E eu fiquei 2 anos falando Sampa e ninguém me contou. Prometo que se eu falar Sampa aqui, ainda é o velho homem que está morrendo. Taubatiano, que ainda está morrendo. Mas cara, nós precisamos entender uma coisa. Se nós estamos em um ambiente babilônico, dentro e fora da igreja, status, qualidade de vida, o meu ventre, o meu prazer, o meu querer, o meu sonho, eu me torno o centro da minha vida, o centro das minhas decisões. Sabe, se você ler biblicamente, quem orou mais do que está na Bíblia, Davi ou Daniel? Alguém sabe me dizer? Daquilo que tem registrado na Bíblia, Daniel orou mais do que Davi. Quem jejuou mais do que vemos na Bíblia? Eu não quero voltar e dizer como quem não estava lá, dos relatos bíblicos, quem jejuou mais? Daniel ou Davi? Daniel. E não estou para dizer quem foi mais espiritual, mas quanto mais hostil é o ambiente, mais forte o guerreiro tem que ser.
E nós estamos na cidade mais hostil do Brasil. Não há cidade mais hostil de viver um verdadeiro evangelho como São Paulo. Não dizendo que em outros lugares seja fácil, mas São Paulo é punk. São Paulo nos oferece tudo e nos tira tudo. E nesse ambiente de hostil, a coisa mais perigosa é que a guerra da Babilônia, ela não nos mata, ela nos engorda. A Babilônia não vence nos matando, ela vence nos agradando. E só tem um jeito de vencer a Babilônia, não é derrubando a Babilônia, é morrendo para si mesmo. Daniel abriu mão dos prazeres, dos manjares. Ele, Cedraque, Mesaque e Abednego também. Jejuou como poucos na Bíblia jejuaram. Orou como poucos na Bíblia oraram. Porque ele sabia que o papel dele não era derrubar a Babilônia. O papel dele era derrubar o seu eu. E sabe, só que essa luta, ela é injusta, sem garantia. Você vai lá e compra uma máquina de lavar, ou uma bicicleta, ou um videogame, ou um celular. Você fica à vontade em comprar algo sem garantia? É desconfortável, é preocupante. E se dá ruim? E se não for isso aí? E se quebrar? O e se, ele entra a partir da falta de uma garantia. Entenda o que eu estou querendo falar para você. A nossa jornada de morte do eu, porque nós não vencemos a nossa vida na terra vencendo o diabo, nós vencemos o diabo morrendo para nós mesmos. Custa muito, porque o diabo só tenta naquilo que nós desejamos. Ele não inventa a moda, ele só para de tentar aquele que não deseja mais nada, a não ser o Senhor. E nessa guerra dura, o evangelho é duro, é um caminho estreito. Imagina se você fica no e se não der certo? E se não for isso? Por causa de uma máquina de lavar, que não tem garantia? Imagina viver essa corrida para a morte sem garantia. E a garantia dessa jornada não é as bênçãos que Deus nos dá, isso nos supre, mas não é garantia. A garantia não é os dias bons, as viagens, não é o meu casamento, não são meus filhos, e eu nem estou falando de coisas que são pecados. A garantia não é meu salário, não é meu ministério, não são meus seguidores, não é o tanto que Deus me usa, porque Balaão foi usado por Deus. Ser usado por Deus não quer dizer que Deus se agrada de você. Cara, para você topar morrer para si mesmo, não é porque uma pregação diz para você isso, não é porque um vídeo do YouTube diz para você isso, não é porque você lê num livro. Você só topa isso se você tiver uma garantia. Se você não tem a garantia do Espírito, é quando você começa no e se. E se não for tudo isso? Ou, e se o céu nem existir? Ou, e se for uma coisa mais leve do que estão pintando por aí? A falta da garantia, a Bíblia garante que gera coceira nos ouvidos. E com coceira nos ouvidos eu começo a ir atrás das pregações que me agradam e que eu me identifico, e não que me matam. Porque se eu não topo comprar algo em paz, sem garantia, imagina entregar minha vida, morrer sem garantia. Agora Estevão, quem diga, Estevão não tinha mais nada, tinha acabado de receber a promoção do ministério, agora vai. Eu fiz teologia, eu estudei, eu sonhei, agora chegou a minha hora, Brasil! Perdão, easter egg. E a palavra fala, mano, Estevão, se você ler,
ele fez uma das maiores, se não a maior pregação da Bíblia. Ele contou do início até o dia dele em um capítulo. A pregação de Estevão foi impecável, mas os homens resistiram a ele e começaram a apedrejar ele. Só que a Bíblia fala que ele sorria. E não só sorria, mas quando ele olhou para o alto, ele enxergou um homem à direita do trono. Não é porque amanhã ele teria mais seguidores no ministério, não é porque amanhã ele teria roupas melhores, não é porque amanhã teria uma vida melhor, não é porque amanhã a vida dele estaria um pouquinho mais ajeitada, é porque ele tinha uma garantia. Estevão estava cheio do Espírito Santo. Só que sabe, nós somos a geração de maior número cristão da história, mas do maior número de pessoas que trilham essa jornada sem a garantia, sem a presença, sem o Espírito Santo. Sabe, eu creio que existe um convite de Deus para nós voltarmos para um lugar que talvez nós já estivemos nos primeiros dias da nossa fé. Talvez você esteja nesse lugar, ou talvez você já esteja voltando. Mas eu quero dizer uma coisa para você: só existe uma salvação para a nossa geração. Não é lotar os estádios, nada contra isso, nem a favor, é divertido desde que Deus esteja lá. Mas a salvação da nossa geração são homens e mulheres que vivem na presença, que voltam a ter a garantia. Somente carregando o Espírito Santo de Deus, alguém vai vir querer tomar a sua capa e você vai entregar a túnica. Somente carregando o Espírito Santo de Deus, alguém vai te dar um tapa e você vai virar outra face. Carregar o Espírito Santo de Deus não é tocar e Deus vir, pregar e Deus vir. Isso fala de dons, e Deus dá dons aos homens, para homens que agradam Ele ou não. Até hoje tem homens que já sofreram no Icabode faz tempo e Deus ainda usa eles. O reinado continua mesmo sem Deus de alguns homens. Mas a garantia do Espírito Santo é: como eu lido com as pedras, como eu lido com a dor, como eu lido com a perda, como eu lido com o que me custa em prol de Jesus, como eu lido quando alguém me ofende, como eu lido quando alguém me machuca. A garantia do Espírito Santo não nos capacita a sermos super-heróis, nos capacita a sermos uma oferta viva e agradável ao Senhor. Vamos lá, alguém, cara. Só que sem o Espírito Santo não dá. Isso aqui é muito chato sem Jesus, sem o Espírito Santo. Estar na igreja, ser igreja, estar aqui são células, tem células aqui? Chamam, como chamam? You groups. Oh, come on. Você estar em um you group, está ficando bom. Lá nós chamamos de GC. Você estar ali no grupo da sua comunidade, sem Jesus, sem o Espírito Santo, é chato. Cantar sem o Espírito Santo é chato. Agora a questão é, achamos muitas vezes que porque estamos na igreja, temos o Espírito Santo, temos a garantia. Não é uma verdade. Estar na igreja, estar fazendo para Deus. Eu quero reforçar uma coisa: Caim fazia para Deus o que ele fazia. Agora, viver isso aqui sem a presença, sem a garantia, sem o Espírito Santo. Sabe, existe um convite de Deus a nós voltarmos a ter uma sensibilidade, a paz que excede todo entendimento. Agora, abra comigo em Jeremias capítulo 29. Não fica tranquilo, hoje em dia eu vou pegar a parte boazinha do Jeremias. Jeremias 29, 13.
O Senhor diz algo que nós cantamos aqui: vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Não tem outro caminho. Não precisa vir aqui Danduque, ou seja lá quem for, o MacGyver do Evangelho, e impor as mãos sobre você. O que precisa é que você volte, e eu volte, a buscar de todo o coração. Não é com meio coração, não é com 90% do coração, é de todo o coração, cara. Porque nossa geração está aceitando viver tudo isso sem a nossa garantia, cara. Por que nós estamos fazendo sem a nossa garantia? E diz também o salmista em Salmos de número 27, verso 4: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Uma coisa pedi e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. E o Salmo de número 105, verso 4: busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença. Sabe, busque até achar. Ah, mas eu estou colocando uma música aqui, não estou sentindo nada. Eu nem estou falando sobre sentimento, eu estou falando sobre sensibilidade. Porque muitas pessoas nessa teoria de que não é por sentimento perderam a sensibilidade. Você não vive por sentimento, mas você depende da sua sensibilidade a Deus. E a Bíblia vai dizer que muitos caíram na insensibilidade. Deus move e já não mexe mais com o seu coração. Deus vem e já não toca mais. Deus quer te falar, mas não escuta mais Ele. Busquem, busquem, busquem. Eu estou com o coração duro, busca. Eu estou seco, busca. Busca como a corça anseia por águas. Busca. Em Isaías 55, verso 6, vai dizer: busquem o Senhor enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele enquanto está perto. Uma grande verdade é que Deus está perto de nós. A pergunta é se nós estamos perto de Deus. Só que chegará um tempo em que não mais Ele estará perto de nós. Sabe, a gente gosta de pedir, e não estou falando mal, tem hora que isso cabe, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. E do outro lado Deus está aqui. Ei, tudo está aqui disponível. Para de ficar pedindo o que você já tem e só acessa, alcança, busca de todo o coração. Só que às vezes nós não conseguimos porque esperamos a coisa errada de Deus. Esperamos uma paz como o mundo dá, esperamos um status como o mundo dá, uma fama como o mundo dá, uma riqueza como o mundo dá. E não estou falando mal da riqueza, da fama, nem bem. Mas existe uma verdadeira busca a um verdadeiro Deus. E esse Deus está perto. Ele é invisível, sim. Mas em algum momento Jesus, ele chega e Tomé quer tocá-lo para comprovar que vale a pena. Tomé estava sem talvez ali a garantia e queria tocar. Eu preciso tocar.
Eu preciso ver. Então Jesus diz para ele: você precisou tocar para crer? Felizes serão aqueles que vão crer sem ver. E Pedro, um dos discípulos mais radicais, em sua carta, ele vai dizer: mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam e desfrutam de uma alegria indizível e cheia de glória. Sabe, Pedro ele estava feliz por nós, mas ao mesmo tempo chocado. Existe uma alegria dos que creem sem ver, que Pedro não ia desfrutar, porque ele viu Jesus pisar, ele viu Jesus morrer, ele viu Jesus ressuscitar, ele viu Jesus curar, ele viu Jesus pregar, ele viu Jesus dormir, ele viu Jesus indo no banheiro, ele viu Jesus precisando de ajuda, ele viu Jesus com fome, ele viu, e de repente ele olha para todos nós, fala: vocês não o viram, mas o amam. Por mais que ele seja invisível, é prometido uma alegria somente aos que creem sem ver. Mas isso só faz sentido quando somos tocados e constantemente cheios do Espírito Santo de Deus. Tiago 4:8, abre comigo. Tiago capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Lá em Zacarias capítulo 1, versículo 3, também vai dizer: se voltem a mim, e eu me voltarei a vocês. Enquanto estamos esperando Deus fazer algo, Deus está esperando a gente fazer algo. E não apenas num culto como esse. Aqui é um ambiente propício para você romper, se voltar. Mas a questão não é como você está aqui hoje, é como você vai estar amanhã de manhã, é como você vai estar na segunda-feira. Existe uma promessa de uma presença diária. Não vos embriagueis com o vinho que leva à contenda, mas vos embriagueis do Espírito Santo. Existe uma promessa. Mas enquanto nós queremos que Deus faça algo, Deus espera que a gente faça algo. Se aproximem de mim, e eu me aproximarei de vocês. Sabe, existe um passo que nós temos que dar todos os dias para o Senhor, porque senão essa vira uma jornada de fazer, ter, conquistar, alcançar, tudo sem garantia. Então, como eu não tenho a garantia do Espírito Santo, eu fico feliz com uma alegria totalmente passageira, fútil e vazia, que é os seguidores, que é o ministério, que é o que eu ganho, o meu trabalho, minha promoção, minha família, meu casamento. Tudo isso é bom, é válido, mas são demais coisas. Existe uma verdadeira e única garantia, é a presença de Deus em nós, em nosso meio, em nossa casa. Existe uma garantia, cara. Não tem como viver essa vida sem essa garantia. Se aproximem de mim, e eu me aproximarei de vocês. Agora, talvez a falta da garantia já faz você pensar: e se não der certo? E se? Será que eu devo? Será que é tudo isso? Todas as dúvidas, elas são provenientes da falta de uma garantia. E o que nós temos que fazer? Buscá-lo de todo o coração, buscá-lo enquanto se pode achar, se aproximar dele, que ele se aproximará de mim, bater e bater e bater até que a porta se abra. Não aceite, não se conforme,
viver por outras garantias que são vazias. Demais coisa é demais coisa. Seu casamento é bom, mas é demais coisa. Sua casa é boa, mas é demais coisa. Seu trabalho é bom, mas é demais coisa. Seus filhos são bons, mas são demais coisas. Seu dinheiro é bom, desde que bem utilizado, e você governando ele, não ele e você, mas são demais coisas. Ministério pode ser bom, mas é demais coisa. Em nome de Jesus, o Senhor quer que nós voltemos à essência do Evangelho. Nós aprendemos a fazer igreja e esquecemos como é ser igreja. Sabemos fazer, construir, gerir, gerar. Mas ser igreja é ser uma noiva. Uma noiva apaixonada. Esses dias um amigo meu, talvez vocês conheçam ele também, o Vitor Vieira. Ele esteve conosco na Poema São Paulo. Ele ministrou sobre o encontro da noiva e o noivo. Ele falou algo muito interessante. Se você abrir as fotos e o Instagram de uma noiva, tudo que vai ter ali é sobre casamento. É o Pinterest, é Reels falando sobre buffet, sobre roupa, porque a noiva anseia se preparar para o casamento, e o casamento é quando Jesus vier. Cara, eu não sei você, e eu não estou aqui falando de cima para baixo, de quem está voando. Eu faço parte de uma geração corrupta, cujo eu também sou, um homem de lábios impuros, um homem de coração duro, um homem que já perdeu a sensibilidade também, mas eu estou clamando por mim e por nós, para que nós voltemos a um lugar, onde o Espírito nos toca mais uma vez, onde nosso coração de pedra é trocado por um coração de carne. Deus nos cure mais uma vez. O Deus que já te curou anos atrás ainda pode te curar hoje. O Deus que já te tocou anos atrás pode te tocar hoje. Talvez era mais fácil tocar um pequenino do que alguém que agora acha que é alguém. Aí só existe um convite, a madrugada com Jesus, em que ele vira para você e fala: quer nascer de novo? Se você nascer de novo, eu posso te tocar. Porque eu não estou me revelando aos sábios e instruídos, eu estou me revelando aos pequeninos. Vamos lá, alguém está entendendo nesse lugar, cara? Sabe, olha que poderoso isso. Alguns efeitos da presença de Deus, é claro que não dá tempo de falar tudo agora, e nem se eu quisesse, eu não conseguiria. 2 Crônicas 5:13, abra comigo. 2 Crônicas 5:13 ao 14. Então o templo se encheu com uma nuvem, a saber, a glória de Deus, a glória do Senhor. Os sacerdotes não podiam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Sabe o que o Senhor me disse quando eu li esse texto? Sabe por que pastores estão tendo burnout e doenças emocionais? Porque não tem a presença no templo. Porque quando não tem a presença, o sacerdote não para de trabalhar. Quando a presença chega, o sacerdote pode sair de cena. Vamos lá, Jesus quer curar a nossa geração, cara. O seu you group só está pesado porque falta presença lá. Nossos cultos só estão sendo pesados porque falta a presença. Porque quando a presença chega, o sacerdote não consegue mais trabalhar. Agora os sacerdotes só trabalham. Por que só trabalham? Porque falta a presença de Deus. Não que não tenha um trabalho a ser feito, mas o excesso do trabalho tem sido pela falta da presença. Agora, em Êxodo 33:14, existe uma promessa. Respondeu o Senhor:
Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Moisés percebeu o preço que era ir sem a presença, o preço que era andar sem a garantia, e falou: não. Eu posso ganhar muito, Jesus. Posso ganhar dinheiro, seguidores, fama, mas se o Senhor não for, eu não vou. Salmos 16:11. Tu me farás conhecer a vereda da via, a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Existe uma alegria que nós precisamos voltar a desfrutar da presença. Existe um prazer à direita do Senhor, que é só ali, meu amigo. Eu vou repetir o texto que eu li lá no início, agora na Nova Almeida atualizada. Êxodo 29:42. Este será o holocausto contínuo oferecido de geração em geração, à porta da tenda do encontro diante do Senhor, onde me encontrarei com vocês, para falar com você ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda do encontro e o altar. Também santificarei Arão e os seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. Por que tem faltado santidade aos líderes? Por que tem faltado santidade na nossa reunião? Por que tem faltado santidade em Israel? Santidade no povo? Porque está faltando a presença. A santificação não vem por ouvir vem a fé. A santificação vem pela glória. A minha glória vai te santificar. E eu mesmo santificarei, consagrarei a tenda do encontro. Vamos lá, alguém está entendendo aqui? Também santificarei Arão e seus filhos, ou seja, os líderes, pastores, líderes de grupos, sabe? Eu santificarei. Por que nós estamos tentando fazer de tudo para parar de pecar, quando o que nós precisamos é da presença que nos santifica? Porque não somos nós que vencemos o pecado. Eis aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Vamos lá, alguém. Nós não vamos parar de pecar porque não podemos. Nós vamos parar de pecar porque a casa está cheia. O Senhor toma a nossa vida. É irresistível. Não tem como olhar para outro lugar, cara. Eu parei de fumar maconha aos 17 anos, porque eu conheci algo melhor que a maconha. Parei de cheirar cocaína aos 17 anos, porque eu conheci algo melhor do que a cocaína. Eu parei de prostituição, pornografia. Eu parei com masturbação, não porque alguém me disse que não podia, mas porque eu conheci algo melhor. Não existe método, não existe apostila. Não toque, não manuseie, não faça. É a presença de Deus santificando o nosso culto, santificando os sacerdotes, santificando o povo. É a presença de Deus. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, Deus deles. E para finalizarmos, a banda, se quiser subir,
O último versículo, abra comigo em Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependam-se, pois, e se convertam, para que os pecados de vocês sejam cancelados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. Vamos lá, alguém está entendendo isso aqui? Eu vou ler mais uma vez. Arrependam-se, pois, e se convertam, para que os pecados de vocês sejam cancelados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e Ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, Jesus.